Eu sei que é muito frustrante quando a gente ajunta um grande dinheiro para montar o nosso glorioso PC Gamer. A gente chega, consegue todas as peças, faz a montagem e quando a gente vai jogar aquele jogo que a gente queria tanto jogar no nosso PC Gamer, o jogo tá travando, o jogo tá congelando, o jogo tá demorando muito no seu carregamento e muitas das vezes a gente acha que é um problema de montagem, um problema das nossas peças. E eu vou dizer para você que talvez seja. No vídeo de hoje eu vou te ajudar e vou te ensinar como você detecta o que está fazendo o seu jogo causar devidos problemas, tais como baixa FPS, lentidão, demora para abrir e muito mais. Então se você já achou o tema interessante, já deixa o like e se inscreve no canal. Eu estou fazendo esse vídeo novamente porque eu já fiz duas vezes esse vídeo, porém a primeira vez que eu fiz a qualidade não estava tão boa, não tinha um microfone bom ainda. E a segunda vez que eu fiz meio na corrida, não fiz com muita qualidade. Então dessa vez eu vou tentar fazer da melhor forma possível e ser o mais claro possível para explicar para vocês, né, qual que é cada função desse programa. Então vamos lá, já estou com o PC aqui. Para começar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão no Google Chrome, né? O navegador de vocês, Google Chrome, Microsoft Edge, qualquer outro que vocês usarem. Vocês vão digitar isso daqui, ó, MSI Afterburner. Vocês vão digitar MSI Afterburner, vai clicar aqui nesse primeiro site que aparece do MSI, né? Aí vai carregar essa tela aqui, aí vai ter esse programinha aqui. Vocês vão clicar em Download Afterburner. Clicou aqui, vai vir aqui para baixo para começar a fazer o download, né? Pode fechar essa página aqui. Terminou o download, vocês vão clicar aqui no ícone que fez o download aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo aqui, ó, vocês vão clicar aqui. O seu talvez não abra essa interface quando você clicar, mas ó, vou ensinar de outra forma mais fácil. Nem todo mundo tem o WinRAR instalado no PC, né, que é um programa de descompactação de arquivos. Que o pessoal sobe arquivo na internet compactado para eles não pesar tanto, né? Se eles fossem distribuir o arquivo do tamanho real dele ia sair muito pesado. Então eles meio que comprimem uma espécie de pasta e aí os arquivos deles ficam meio que comprimidos, sabe? Bem pequenininhos mesmo em relação ao tamanho original. Então tem esse programinha que tem esse símbolo aqui que é o WinRAR que a gente usa para extrair arquivos do tipo RAR. Mas esse daqui, para facilitar, ele vem no formato zip, que é um formato que o Windows já reconhece por conta. Então ele está aqui, a gente vai clicar com o botão direito e extrair aqui. No meu tá extract here em inglês, porque eu estou extraindo usando o WinRAR, tá? Mas se for através do programinha do Windows, vai estar extrair aqui. Aí vamos clicar extrair aqui, pá, e no Windows vai aparecer uma janelinha pedindo para você confirmar e tal, você confirma e depois vai vir esse arquivo aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, MSI Afterburner Setup. Vocês vão clicar com o botão direito e em propriedades. E talvez aqui esteja um quadradinho escrito uma mensagem. Esse programa veio de outro computador, então está bloqueado. Vocês cliquem em desbloquear, dão um aplicar, dão um ok. No meu caso não foi, mas pode acontecer com vocês. Aí vocês dão dois cliques para abrir a instalação do programa. Dá um sim, clica aqui. Aí vai ter essa página para você selecionar a linguagem que você quer, a interface do programa. Vamos colocar em português brasileiro. Vamos dar um próximo aqui. Você vai concordar com os termos, né? Que tá falando aqui que o programa ele vai ler os dados do seu computador, quais peças estão sendo usadas e tudo mais. Você pode concordar aqui. Dá um próximo. Aqui vocês têm que deixar marcada essa caixinha with a Turner Statistics Server, que é ele que vai dar a interface pra gente do que está sendo usado, né? O programa MSI Afterburner que vai fazer o uso, mas é ele que vai deixar de uma forma legível pra gente saber quais recursos estão sendo usados, né? Então a gente vai pegar e vai dar um próximo. Aqui está a localização padrão, vocês podem deixar, a não ser que vocês tenham mais de um armazenamento, mais de um HD e um SSD, por exemplo, no seu PC. Dá preferência para colocar esse programa no SSD, que ele é bem levinho, tá? Aqui vai dar um próximo também, vai dar um instalar. O programa vai começar a ser feito a instalação, tá? O que é esse programa? O MSI Afterburner, ele é um programa que ele faz a leitura em tempo real dos hardwares, né, que estão em uso no seu PC. Então como que funciona? O MSI Afterburner ele vai ficar monitorando a cada instante quanto cada hardware do seu computador está sendo usado. Por exemplo, quanto por cento o processador está sendo usado, quanto por cento a placa de vídeo está sendo usado e qual temperatura eles estão trabalhando. Qual que é a vantagem disso? Porque aí você consegue saber se o seu processador está no limite, se a sua placa de vídeo está no limite, ou se o seu processador está esquentando muito, ou se a sua placa de vídeo está esquentando muito. Já vou explicar para vocês direitinho como identificar e o que fazer em cada uma dessas situações, tá? Vamos seguir com a instalação aqui.
Aí apareceu essa tela aqui, linguagem do instalador, vamos manter em português brasileiro. Agora a instalação do Riva Turner Statistics Server, né, que é igual eu falei para vocês, é ele que vai analisar quanto que está sendo usado, ele que vai passar os dados pra gente, né? Na verdade o MCI analisa e ele que vai deixar de uma forma legível. Aqui a gente vai dar um sim. No caso, pra mim aparece porque eu já tinha instalado uma vez, mas se vocês não instalaram ainda, não vai aparecer isso daqui. Aí eu vou dar um próximo, aceito os termos novamente, concordo com todos os termos de funcionalidade do programa. Próximo, próximo e instalar. É a mesma coisa do MCI Afterburner, tá? No de vocês, se vocês não tiver com o Windows em dia, vai pedir para instalar o DirectX, igual tá vendo aqui, ó. DirectX Web Setup. Talvez peça para instalar o DirectX, aí é só você concordar com todos os passos. A mesma coisa aqui, cara, não tem crise, tá bom? E é bem de boa. Aí vamos dar um terminar aqui. Essa caixinha mostrar o README pode desmarcar, tá? Aqui em executar MSI Afterburner pode deixar ativado. Aí vocês vão dar um terminar. Agora tá aparecendo a interface do programa aí pra vocês, né? Tá aparecendo da horinha aí. Tô vendo meu mouse, show de bola. A gente vai clicar aqui nessa engrenagemzinha. E aqui a gente já consegue ver qual é a nossa placa de vídeo, GPU principal. No caso aqui pra mim tá mostrando duas, porque eu tenho a placa de vídeo dedicada e a placa integrada que eu uso pra fazer live, pra fazer gameplays, pra não pesar muito a minha placa de vídeo. Então, aqui isso daqui vocês não precisam de mexer, tá? Onde vocês vão ter que ir é nessa aba aqui, monitoramento. Vocês vão clicar aqui. Aqui no primeiro lugar vai estar a temperatura da GPU. Vocês vão clicar aqui na caixinha exibir informações na tela. Certo? Aqui vocês vão em uso da GPU. Exibir informações na tela também, tá? Uso de VRAM da GPU. Exibir informações na tela. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Cadê? Aí a gente vai vir em temperatura da CPU. Coloca para exibir informações na tela. Uso da CPU, exibir informações na tela. Frequência da CPU, exibir informações na tela. Tá? E taxa de quadros também. Vamos colocar exibir informações na tela. Vamos dar um aplicar. Vamos dar um OK. Pronto. A gente já pode ver a interface do programa aqui de novo. E aí, dentro do MSI Afterburner aqui, ó, tem as informações de qual a placa de vídeo que a gente tem, né? Aqui, ó, NVIDIA GeForce GTX 650 e a versão do driver que a gente tá usando. Aqui na interface do programa, a gente não tem que mexer em mais nada, tá? Vou até tirar aqui, minimizamos o programa, né? Aí, deixa eu tirar aqui captura de janela, pode fechar. Aqui na área de trabalho, se a gente descer o mouse, vai ter esse símbolozinho aqui roxo com os negocinhos escritos, né? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês no coisa. Que o OBS, ele não gosta desses programinha. Vou ter que colocar para mostrar aqui de novo. Pera aí. Vamos ver aqui. Pronto. Tá. Apareceu essa tela aqui para vocês, né? Quando vocês clicaram nesse negocinho aqui embaixo roxinho. Aí, aqui é o que? Esse daqui é o Riva Turner Statistics Server, igual eu falei para vocês. Aí, aqui é as configurações de como vai ser apresentadas as medições, né? O consumo que aparece no MSI Afterburner. Aí, a única coisa que vocês têm que mudar aqui é aqui embaixo, ó, tem On Screen Display Zoom. Dependendo da resolução da sua tela, se for muito alta, vai ficar muito ilegível, muito pequeno as letrinhas informando a quantidade de uso de cada hardware. Então aqui, On Screen Display Zoom, a gente consegue ajustar essa barrinha, né, esse slider, para colocar numa medida que fique ok, que dê pra gente jogar e ver as informações. Então a gente coloca aqui num valor que a gente acha que vai ficar mais ou menos. E aí, o que a gente pode fazer? A gente já pode abrir o aplicativo que a gente quer monitorar, tá? Assim que a gente abrir o jogo, vai aparecer uma parte de informações aqui no canto. Eu já explico para vocês a função de cada uma, tá? Só vamos colocar um atalho aqui. Vamos colocar um atalho para quando a gente estiver dentro do jogo, se a gente quiser tirar a interface, a gente vai ter um botão específico para isso, tá? Deixa eu colocar aqui captura de janela. MSI Afterburner de novo. Colocar aqui no cantinho aqui para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Tá. Aí tá o MSI aqui, vamos abrir ele. A gente vai vir aqui nessa engrenagem novamente, tá? Aí vai abrir essa informação aqui. Aí a gente vem aqui nessa aba informações na tela, tá? E aqui a gente coloca um botão para habilitar barra desabilitar. Eu costumo colocar sempre o F3. Pronto, dou um aplicar, dou um OK. Posso minimizar o MSI Afterburner já. E já vamos abrir o jogo que a gente está tendo problemas
de performance, tá? Então, galerinha, tô aqui de novo. Eu tô tendo que refazer a explicação porque eu não me dei conta, mas o áudio dentro do jogo tava muito alto. Então eu vim para fazer aqui a explicação novamente para vocês, porque eu não queria errar na mesma coisa de novo, que era a falta de qualidade, né? Então eu já abri um jogo aqui para vocês verem, é o Resident Evil Revelations, e aqui em cima a gente já consegue ver a interface do programa. No meu caso ficou um pouco pequeno, mas para ajustar o tamanho é igual eu mostrei para vocês, só abrir lá o Riva Turner Statistics Server e selecionar aqui ali naquela barrinha deslizante o tamanho que vocês querem da interface, tá? Já logo de cara ali a gente consegue ver algumas informações. A gente tem em verdinho GPU 1, na frente a gente tem 43 graus, perdão, e do lado 42%. Embaixo a gente tem main 1 e 470 megabytes. Embaixo a gente tem CPU de azulzinho, 48 graus, depois 58% e depois 3093. E por último, a gente tem D3, D9 de rosa e 43 FPS. Vamos lá que eu vou explicar para vocês qual que é cada uma dessas medidas. Ali em GPU é a nossa placa de vídeo que está sendo utilizada para renderizar o jogo ou aplicação que a gente está tendo perda de performance. Ali na frente, o primeiro número que está 43 graus é a temperatura que o hardware está trabalhando, tá? Para a placa de vídeo, a grande maioria até 85, 83 graus tá super dentro da margem, não precisa de se preocupar quanto a isso. Na frente é a porcentagem de uso da placa, tá? A porcentagem de uso a gente consegue saber quão próximo do limite, quão próximo do máximo ela consegue entregar, ele está, tá bom? Ali embaixo, em main 1, a gente tem os 470 megas, que é quanto de memória de vídeo o jogo está utilizando. Se a gente olhar esse meu modelo aqui, a GTX 650, ela tem 2 GB de memória GDDR5, tá? Então, no caso, são mais ou menos 2.000 megabytes. O jogo está usando 470, tem mais ou menos 1.500 megas disponíveis ainda, tá? Esse número aqui você vai ver aumentar ele à medida que você vai aumentando as texturas do jogo, alguns filtros como anti-aliasing e outros recursos que pesam um pouco mais para a memória de vídeo, tá? Ali embaixo em CPU, 48 graus, que está mostrando na imagem para vocês, também é a temperatura do CPU que eu estou utilizando. No caso, o processador até uns 83 graus, até 80 graus, jogando um jogo muito pesado, tá dentro da margem, tá? É claro que cada processador tem uma temperatura. Então, para você descobrir qual temperatura é ideal para o seu processador trabalhar em jogos, você vai pegar o modelo do seu processador. Para você fazer isso, você vai clicar na bandeirinha do Windows aqui embaixo, aí vai estar em computador, clica com o botão direito, propriedades. E aí, dentro dessa aba vai aparecer aqui processador e vai estar mostrando qual o modelo do seu processador. Então você pega o modelo, aqui no meu caso Intel Core 3 2100, você pega o modelo Intel Core 3 2100, joga no Google e coloca no final a palavra TJ Max. Vai aparecer qual o máximo de temperatura que o seu processador pode operar, o tipo limite que ele pode chegar. Aí você coloca uns 20, 25 graus abaixo desse limite, que é a temperatura mais ou menos ideal para estar jogando com ele. Por exemplo, nesse caso aqui de 102 graus, a gente tira 20, dá mais ou menos 82, né? Igual comentei com vocês, dentro de 82, 83, está dentro da margem para estar jogando. Se a temperatura estiver próximo do TJ Max, ou estiver muito acima de 85 graus, aí possa ser que você necessite de trocar de cooler ou adicionar mais pasta térmica se a sua já estiver antiga ou ressecada. E aí, tá, Gohan, mas explica pra mim, o que vai acontecer se eu usar meu processador acima da temperatura? O que isso daí vai fazer meus jogos travarem? Basicamente, os processadores, as placas de vídeos e muitos hardwares funcionam como? Eles têm uma velocidade de operação. Igual se a gente olhar aqui, ó, tá 48 graus, a temperatura do processador, 58% de uso e a frequência dele tá 3093 megas. Lá onde eu mostrei para vocês que mostra qual o processador de vocês, mostra também qual é a frequência dele, que é, no meu caso, 3.1 GHz, né? 3.10 GHz, 3100 MHz. Então, quando o processador está trabalhando dentro da margem da temperatura ideal, ele vai oferecer toda a frequência que ele tem disponível. No meu caso, 3100 MHz, que arredondando dá mais ou menos os 3093, igual está mostrando ali. Porém, se ele estiver muito quente, se ele estiver acima da temperatura ideal para ele, o que vai acontecer? Ele vai diminuir, né? Ele vai diminuir essa velocidade para que ele não esquente tanto. E é aí que a gente percebe o lag, a travada, o spike lag, que é o jogo tá rodando bem
do nada ele começa a travar. Isso daí se dá porque o hardware diminuiu a velocidade que ele está trabalhando para não correr o risco dele esquentar demais e queimar, danificar sua placa-mãe ou vir outras perdas maiores, né? Então, basicamente, é isso que acontece tanto quanto com o processador quanto com a placa de vídeo. Então, a gente consegue ver ali abaixo, em D3D9, que o FPS que o jogo está rodando é 43 FPS. O ideal para a maioria dos jogos, para ter uma sensação bem fluida e bem suave, é 60 FPS, tá? Acima disso, você já não nota muita diferença, a não ser que você tenha um monitor muito bom. Mas caso você esteja dentro da margem da maioria dos brasileiros, você tem que procurar sempre 60 FPS, tá? E por que aqui no meu tá 43 FPS? Se a gente olhar os dados ali em GPU, ela tá com 42%. O que é a GPU? Ela é a placa de vídeo, ou seja, se com 42% ela está entregando 43 FPS, ela aguenta empurrar muito mais FPS. Ela aguenta empurrar pelo menos uns 100 se a gente for olhar, né, que cada FPS conta como 1% de uso. Então por que não está chegando a tudo isso se ela tem mais margem para chegar a mais velocidade? Isso dá porque o processador está limitando, tá? Se a gente olhar no processador, ele está com 58% de uso. Aí você fala, então 58% de uso é gargalo? Não, não é. É porque no meu caso, eu estou usando um aplicativo para gravar a tela, né? Para gravar isso que está acontecendo para mim poder passar para vocês essas informações. E nesse caso, quando faz isso, o programa ele usa uma parcela de uso do processador, ou seja, o processador está podendo disponibilizar para o jogo apenas 58% da performance total que ele tem, e o programa de gravação está usando mais ou menos 42% do uso total que o processador tem a oferecer. Por isso que a placa de vídeo aguenta empurrar mais, mas como o processador só está sendo usado 58%, ele não consegue empurrar mais que 42% de uso da placa de vídeo. E aí no caso isso se caracteriza como gargalo, tá? Isso que é o famoso gargalo. É quando uma peça está no seu limite, entregando tudo que ela pode, e a outra está ali descansando porque a peça recorrente a ela não consegue entregar o definitivo. Isso no caso acontece com processador e placa de vídeo. Você montar um PC com um processador muito forte, a maioria do tempo essa placa de vídeo vai estar a 100% e o processador vai estar ali nos 30, 40, varia os casos, mas para quem monta PC gamer com processador Xeon, que tem muitos núcleos e muitos threads, costuma ver isso, mas nem sempre um processador com uso baixo significa que ele tá suavão. Às vezes ele tá gargalando mesmo sem estar em 100% de uso. Isso entra muitas outras coisas, né, como instrução, ano de lançamento do processador. Às vezes um processador mais fraquinho com um clock mais alto, ele consegue tirar mais uso de certa peça, no caso da placa de vídeo, por ser mais novo e conseguir ter mais setores sendo utilizados ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente pegar um Intel Core 2 Quad bem antiguinho e um Intel Core 3, você coloca os dois para rodar o mesmo jogo. No Intel Core 3 você vai estar com mais FPS, porém o processador vai estar a 100% de uso, porque só tem dois núcleos e 4 threads. No Core 2 Quad o processador vai estar com menos FPS, porém vai estar com uma quantia menor de uso, por exemplo, 80%, e são 4 núcleos e 4 threads. O que fica uma coisa meio difícil de entender, mas basicamente é porque quanto mais antigo o processador, mais difícil é dele se desenvolver com aplicações mais recentes, no caso com os jogos mais recentes. E aí acontece que o processador ele não consegue distribuir toda a potência dele, né? Ele não consegue distribuir todo o potencial, todo o poder dele para aquela aplicação. E aí a aplicação não roda muito bem e o processador fica parecendo que ele não está sendo muito utilizado, mas é aí que é a questão da otimização. Isso que é a otimização. Quando uma aplicação em específico e um hardware, né, no caso o processador, não chegam num acordo e o processador não consegue abraçar o aplicativo e empurrar, né, entregar tudo que ele tem de performance. Isso que é o famoso gargalo, nesse caso mais específico que a gente está falando de otimização. Beleza? Então eu acho que o conteúdo ficou bastante interessante. Eu não vou falar mais muito porque é um ponto um pouco mais técnico. Eu não quero que fique um conteúdo maçante. Eu quero só te ajudar a conseguir resolver esse problema do seu jogo. Não tá muito legal, do seu jogo tá travando. Então eu espero que tenha sido útil de certa forma. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Falou!